Como tema do vídeo, irei fazer um breve resumo sobre o basquete. O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Atualmente, o basquetebol é um dos Jogos Olímpicos mais populares no mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física. O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moças de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma das ideias principais era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Em conjunto a isso, James queria tornar as aulas mais integrativas e estimular o trabalho em grupo com os alunos. O primeiro jogo oficial foi em 1892, tendo em média 200 espectadores. E no mesmo ano houve um interesse feminino pelo esporte, porém tendo sua primeira partida oficial apenas em 1896. E sendo esse também o ano da chegada do esporte ao Brasil, trazido por Augusto. A modalidade feminina foi inserida pela professora de educação física Senda Berison. Anos após, em 1936, o basquete teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, tendo este como um marco histórico e um pontapé inicial para o basquete, tendo hoje 200 países filiados à FIBA, Federação Internacional de Basquetebol. Federação essa fundada em 1932, responsável por regular regras e eventos do esporte. Regras do basquete. Ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Nota-se que os pontos variam segundo o local de arremesso, ou seja, para lance livre é somado um ponto. Do contrário, 2 pontos são somados ao placar. Há ainda os pontos feitos quando os jogadores estão próximos da linha de 3. Como o próprio nome indica, nesse caso, 3 pontos são contados. O jogo está dividido em 4 tempos, sendo 10 minutos para cada. Ele está baseado em batidas, passes de bola e posições de defesa e ataque. Os passes de bola podem ser passe com a mão, passe de peito, passe picado ou quicado, passe de ombro e passe por cima da cabeça. Já os arremessos mais utilizados são a bandeja e o jump. As chamadas enterradas ocorrem mediante um salto e a colocação da bola no cesto. Nota-se que os jogadores não podem dar mais de 2 passos com a bola nas mãos. Antes disso, ele deve passar para o colega do time. Faltas. Num jogo de basquete, um jogador não pode fazer mais que 5 faltas. Se isso acontecer, ele está fora do jogo. As faltas podem ser cometidas quando há contato ilegal entre os jogadores, agressões entre os jogadores, comportamentos antidesportivos. Jogadores. O basquetebol é disputado entre 2 equipes de 5 jogadores cada. São classificados em armadores, base, extremos e postes, pivôs. Isso dependerá de sua posição e objetivos no desenvolvimento do jogo. Os armadores estão localizados no centro da quadra e, portanto, são a cabeça do time. Os extremos, como o nome indica, são aqueles que ficam próximos das linhas laterais. Já os pivôs são responsáveis por maior parte dos arremessos de bola ao cesto. Geralmente, os postes são jogadores maiores e mais ágeis da equipe. São eles também que fazem o rebote das bolas, ou seja, recuperam a bola após o arremesso. O basquetebol no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, um professor americano chamado Augusto foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, em São Paulo.
introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram em 1912 e o primeiro clube a adotar a modalidade foi o América do Rio de Janeiro, no ano seguinte. A primeira liga de basquete aconteceu em 1919, também no Rio de Janeiro, e foi vencida pelo Flamengo. Já a primeira seleção brasileira convocada para um torneio ocorreu em 1922. O Brasil disputou jogos contra a Argentina e Uruguai e sagrou-se campeão. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959,